tempo distante da igreja, porque esses dias parece que assim tinha algo muito grande faltando, né? Nas nossas vidas. O fato de não, mesmo em casa, adorando a Deus, mas o ambiente da igreja, o ambiente de culto, o encontro com os irmãos, esse calor de estar olhando um no olho do outro, isso faz muita falta, irmãos, né? E é uma prova de que isso nos faz bem. E eu dou graças a Deus que aqui estamos, né? Não estamos aqui por desobediência, estamos aqui debaixo da bênção primeiro de Deus e também das autoridades de saúde, do prefeito dessa cidade, que autorizou, né, a abertura de muita coisa nesse dia primeiro. E aqui nós estamos tomando os devidos cuidados, seguindo as orientações, e eu tenho plena certeza, irmãos, que a nossa obediência é importante, mas Deus, ele nos guarda, e jamais a igreja seria um lugar perigoso em qualquer momento das nossas vidas. Eu acho que em qualquer outro lugar a gente pode estar vulnerável, mas na igreja, na presença do Senhor, nós estamos protegidos. Amém? Porque a gente precisa verdadeiramente, irmãos, acreditar na palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz que uma folha não cai da árvore sem que Deus dê a permissão. Então, algo não nos acontecerá sem que Deus permita aquele acontecimento. Curva a sua cabeça, vamos orar esta noite, mais uma vez falar com Deus. A pastora Raquel já orou, mas eu quero orar com você mais uma vez, pedindo que Deus nos abençoe neste lugar, para a sua glória, para o seu louvor. Ó Deus amado e querido Senhor, Pai eterno, digno de toda honra e de toda glória, aqui estamos nós, ó Senhor, diante da Tua presença, a Tua igreja reunida, ó Deus amado, neste lugar, para Te render graças, Senhor. Queremos, ó Deus, Te louvar e bendizer o Teu nome, ó Pai, porque até aqui o Senhor nos tem guardado, Pai. Durante todo, Senhor, este período de pandemia, ó Deus, de medo, Senhor, ó Deus, de preocupação, ó Deus, nós podemos, Senhor, verdadeiramente entender de que o Senhor protegeu a Tua igreja, protegeu os Teus servos, Senhor da glória, e o Senhor verdadeiramente, Deus, continuará guardando, protegendo, ó Deus, e concedendo a vitória àqueles que verdadeiramente acreditam em Ti, Jesus. Abençoa, Senhor, cada vida neste lugar. Venha, ó Deus, derramando das Tuas bênçãos. Ó Deus, visita, Senhor, também aqueles irmãos, ó Pai, que não vieram, que ainda, Senhor, ó Deus, estão receosos, Senhor, preocupados, cautelosos, Senhor da glória. Pedimos que o Senhor os visite nesta hora, Senhor, ó Deus, e toque, Senhor, nos seus corações, e que verdadeiramente, Senhor, o Teu povo se desprenda, ó Deus, para Te buscar, para adorar, Deus, para exaltar, Senhor, o Teu nome. Pai, prepara, Senhor, a Tua igreja, prepara, Senhor, os Teus servos, Deus, para verdadeiramente, Senhor, Te servirem, ó Deus, independentemente, Senhor, da circunstância, do momento, Senhor, que eles estejam, Senhor, enfrentando. Pai, quantos dos nossos irmãos, Senhor, em volta de nós, ó Deus, precisam, ó Deus, pôr em risco as suas próprias vidas para adorar. A igreja, Senhor, primitiva do livro de Atos, era a igreja perseguida, Senhor. Ó Deus, era a igreja que morria os crentes, ó Deus, matava-se, Senhor, arrastados, ó Deus, nas ruas, queimados nas fogueiras, jogados, Senhor, ó Deus, nas covas de leões. Mas quanto mais, Senhor, perseguiam a Tua igreja, mais ela crescia, mais vidas, Senhor, eram salvas.
Ó Deus, prepara-nos, ó Pai, porque sabemos, Senhor, que o princípio das dores é chegado. Ó Deus querido, verdadeiramente, Senhor, é no tempo de tribulação, de angústia, ó Deus, de luta, que se verá, Senhor, aqueles que verdadeiramente servem, amam o Senhor de todo o seu coração. Ó Pai, não permita, Senhor, que o coronavírus nos separe de Ti, Jesus, mas que toda esta situação, Senhor, possa contribuir para mais perto estarmos do Senhor, mais fortalecidos, Senhor, estarmos em Ti, rendendo e exaltando, Senhor, glória, honra e exaltação ao Teu nome. Sobre todas estas coisas, Pai, nós queremos declarar que o Senhor é Deus, aleluia, o Senhor é Deus e o Senhor está no controle de todas as coisas. Bendito e exaltado, ó Pai, seja o Teu santo nome, aleluia, aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. A minha oração, irmãos, verdadeiramente, é que nós possamos passar por essa situação e sair dela de forma mais fortalecido em Cristo Jesus, nosso Senhor. Convido-los a abrir as suas Bíblias comigo no livro de Romanos. Romanos, texto muito conhecido, mas eu gostaria de ler nesta noite de forma devocional com os irmãos. Romanos capítulo 12. Nós iremos ler inicialmente o versículo 1 e 2, depois vamos ler do 6 até o 8, e depois vamos ler na mesma sequência do 8 até o 13, e depois do 14 até o versículo 20. Então, não feche a sua Bíblia, permaneça com ela aberta. Primeiros 2 versículos diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Versículo 6 agora. Do 6 até o 8, vamos ler. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, continuando do versículo 9, leia comigo até o versículo 13. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apregoai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo, não sejais remissos,
sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoais. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendeis com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tendes paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmo, amai, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhes de comer, se tiver sede, dá-lhes de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Louvado seja o nome santo do Senhor nesta noite. Amados, eu gostaria de poder meditar com os irmãos rapidamente nesse texto bíblico que a gente acabou de ler, pensando com você nesta noite sobre a nossa responsabilidade como cristão. Texto de Romanos, especificamente, o texto que a gente leu, o capítulo 12, por completo, ele nos chama a essa realidade, a essa verdade, refletirmos. E eu acredito que esse é um ponto muito importante, que todos nós devemos verdadeiramente, em algum momento da nossa vida, pararmos e nos perguntarmos qual é a nossa responsabilidade como cristão, como servos de Deus. Todos nós, na verdade, sabemos que neste mundo ninguém vive sem responsabilidade. Não há como viver neste mundo competitivo, nesse mundo consumista, nesse mundo que exige tanto de nós, sem o senso de responsabilidade. Você tem responsabilidade com você mesmo, você tem responsabilidade com a sua família, você tem responsabilidade com a sociedade onde você vive, com os seus vizinhos, você tem responsabilidade com a igreja que você faz parte, com a igreja que você congrega, e você tem também responsabilidade com Deus. Então, esta noite eu quero pensar com você nesse texto bíblico sobre as nossas responsabilidades como cristão. O relacionamento entre o homem e Deus implica em privilégios e deveres. Isso é uma grande verdade. Não há como entendermos que a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus implica somente em privilégios. Pessoas que vêm para o seio da igreja, que vêm para Cristo com essa ideia de que agora com Cristo é só privilégios, ele se frustra rapidamente, e normalmente pessoas dessa maneira eles não conseguem durar por muito tempo na igreja. Ele se frustra. Por quê? Porque a vida com Deus é uma vida de privilégios, mas uma vida também de deveres. É uma vida onde nós temos a graça divina e a responsabilidade de vivermos demonstrando dia após dia a nossa responsabilidade junto
aqueles que convivem conosco. Então, quando pensamos no nosso relacionamento com Deus, nós devemos pensar desta maneira: o meu relacionamento com Deus implica em privilégios e deveres. Eu tenho privilégios. Por quê? Quais são os meus privilégios? Os meus privilégios é servir a um Deus bondoso, a um Deus gracioso, que perdoa os meus pecados, que apaga as minhas transgressões, que escreve o meu nome no livro da vida. Um Deus que morreu na cruz por mim e apagou toda a minha transgressão, todas as minhas dívidas. É um Deus que me dá paz, é um Deus que me dá livramento, é um Deus que me cura, é um Deus que me batiza com o Espírito Santo, e é um Deus que me salva e me leva para o céu. É um Deus que nos garantiu uma morada celestial. Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então, nós temos privilégios. Deus nos preparou uma igreja, uma comunidade, para nós sermos membros, participarmos da ceia, vivermos em harmonia e em santidade, em comunhão com os santos. Isso é o nosso privilégio. E quais são os nossos deveres? Bem, o texto, Paulo, ele é muito enfático quando ele fala sobre deveres. Olhemos o texto bíblico, texto que você tem aberto em sua mão. Primeiro versículo, ele nos fala de serviço e sacrifício. Esse é o nosso dever, irmão. Ele diz: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso aqui é o nosso dever para com Deus. Prestar culto a Deus não é uma opção, não é algo que o crente deve fazer quando quer ou quando não quer, quando ele pode ou quando não pode. Prestar culto a Deus, segundo o que Paulo está dizendo aqui, é serviço sacrificial. Portanto, dever que o crente tem para com o Senhor, e ele deve estar pronto em fazer. Ele diz que esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é o nosso culto racional. Qual foi a razão de Deus tirar o povo da escravidão do Egito? Deus, quando mandou a Faraó, quando mandou Moisés ir até Faraó, Deus foi muito específico. Moisés, diga a Faraó que deixe o meu povo ir prestar-me culto no deserto. Então, Deus não queria simplesmente libertar o povo da escravidão do Egito. Deus queria que o povo saísse do Egito, que fosse para o deserto com a missão de prestar culto de adoração a Deus. Deus não anulou esse dever, irmãos. Hoje a Bíblia, veja que nós estamos lendo aqui no Novo Testamento, é enfático Paulo aqui dizer que nós devemos, de uma forma alegre, satisfatória, prestarmos culto como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Versículo 2 ainda segue essa mesma linhagem quando ele diz que nós devemos termos dedicação e devoção no nosso coração para com o Senhor nosso Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dedicação e devoção. Dois importantes deveres que o crente tem
para com o Senhor. Veja aqui que Paulo está colocando diante de nós este mundo que nos seduz, esse mundo que quer roubar o nosso tempo, roubar a nossa devoção, roubar a nossa dedicação. Paulo está dizendo assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Só é possível, queridos, seguirmos essa linha de dedicação e devoção a nosso Deus, se é realmente nós nos deixarmos sermos transformados pelo Espírito da palavra de Deus em nossa mente, em nosso coração. E não vos se conformei. O mundo em toda a sua agitação quer roubar de mim e de você a nossa dedicação, que deve ser exclusivamente a Deus. A nossa devoção, que deve ser unicamente ao Senhor, em forma de adoração. De adoração. Isso nos leva, irmãos, a lembrarmos sobre a visita que Jesus faz a Marta e a Maria. Chegando, logo Marta se agita de um lado para o outro, mas Maria, devota aos pés do Senhor, lhe dedica toda a sua atenção e devoção. Marta, agitada, até questiona se o Senhor não se incomodava com a atitude da Maria. Mas o Senhor diz: Marta, Marta, tu está agitada. Que Jesus está dizendo aqui, ela está ocupada com muitas coisas. No início do culto aqui, foi lido o texto de Mateus que diz: não esteja preocupado com o dia de amanhã. Não se preocupe quanto ao que há vez de comer, de beber ou de vestir. Mas o Senhor, o vosso Deus, cuida de você. Sabe, irmãos, o nosso coração precisa realmente se voltar para o Senhor em uma atitude de dedicação e devoção, sabendo que é Deus que cuida de todo o nosso ser. Não há nenhum outro. Não há nenhum outro. Mas o texto bíblico também nos mostra deveres para com outros crentes, para com outros irmãos. Por isso que eu dividi o texto lido, mediante o uso dos dons pessoais. Versículo agora de 6 a 8, observe aí na sua Bíblia. Ele começa dizendo que nós temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Deus nos deu essa graça. E ele vai dizer: se profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exerce misericórdia, com alegria. Isso aqui são dons, irmãos. São dons que Deus coloca sobre a vida do crente, coloca sobre a vida dos seus servos, para servir, para ministrar a outros. Qual é o nosso dever então, para com os nossos irmãos, para com o nosso próximo? Paulo vai dizer que nós temos diferentes dons. Se você tem o dom do amor, então exerça o amor no meio da sua irmandade. Se você tem o dom de servir, então exerça o seu dom servindo a sua irmandade, servindo ao próximo, servindo aqueles que estão ao seu lado.
Se você tem o dom de misericórdia, então exerça o dom da misericórdia, sendo misericordioso uns para com os outros. Se você tem o dom de exortar, exorte-o com amor. Se você tem o dom de ensinar, ensine com amor. Coisa linda, irmãos, é quando a gente olha para a igreja e vê Deus treinando essa igreja, abençoando esta igreja, capacitando esta igreja com todas as ferramentas necessárias para que ela sirva uns aos outros e seja uma igreja realmente vitoriosa, uma igreja crescente, uma igreja empolgante, uma igreja viva, uma igreja saudável, uma igreja que chama a atenção de quem passa perto dela, criando no coração o desejo de vir e fazer parte desta igreja. Sabe, irmãos, quais são as nossas responsabilidades como crentes? Quais são as nossas responsabilidades uns para com os outros? Em relação a Deus, é servir de forma sacrificialmente, é dedicar todo o nosso tempo, talento e devoção unicamente a Deus. Em relação aos nossos irmãos, é servi-los com os dons que Deus tem colocado sobre as nossas vidas, com os dons que Deus tem nos dado. E não há quem possa olhar e dizer: eu não tenho nenhum dom. Deus não seria injusto, irmãos, de trazer você e eu para a igreja e não nos dar nenhum dom. Você pode até não estar fazendo nada, mas isso não implica ou não significa que Deus não tenha lhe dado algum dom. No fundo você tem algo aí que Deus te deu e que você precisa usar para abençoar a vida de outras pessoas. Aqueles que sabem servir, sirva com alegria. Aqueles que sabem ensinar, ensine com alegria. Aqueles que têm amor, exerça o amor com alegria. Aqueles que exortem, exorte com alegria. Aqueles que têm ministério, faça com liberdade. Porque Deus nos deu para servirmos uns aos outros. Olhamos para o texto agora até o versículo 13. E aí nós encontramos a responsabilidade mediante a prática da virtude cristã. Que texto profundo esse aí, irmão. Ele diz assim, isso aqui é para todo cristão tem que saber disso aí, irmão. Isso aí é o ensino de Paulo referente à prática das virtudes cristãs. Ele diz: o amor seja não fingido. Todo cristão deve amar um ao outro com sinceridade, com verdade. Aborreça o mal e apegai-vos ao bem. Aborrecer o mal e se apegar, se aproximar do bem, irmão, é virtude do verdadeiro cristão. Quando você vê um cristão, irmão, na prática do mal, escravo ainda da maldade, é porque ele não foi totalmente liberto. Isso aqui é o dever, como virtude cristã, que nós devemos exercitar uns para com os outros. O amor verdadeiro, ele diz: o amor seja não fingido. Hoje eu fui cortar o cabelo, e aí o rapaz que me atendeu, ele sabe que eu sou pastor, aí quando eu chego lá, ele já liga o celular e já bota uma música evangélica. E aí no espaço de uma música para outra, tinha um poema. E aí nesse poema ele falava de várias coisas, mas teve uma coisa que ficou na minha mente. Ele dizia mais ou menos assim: Senhor, nos guarda daqueles falsos irmãos que diante de nós nos abraça, mas quando damos as costas, eles falam mal de nós.
Isso é o típico amor fingido. Na sua frente, abraça, tapinha nas costas, é Deus no céu e você na terra. Mas quando você dá as costas, infelizmente tem irmão que é igual leite, você não pode dar as costas que ele derrama. Já botou um litro de leite no fogo para ferver? Você fica lá assim, ó, olhando. Passa uma hora ele não ferve, você vira as costas, ele derrama. Assim é alguns falsos irmãos da igreja. Diante de você é uma beleza, você vira as costas, ele ó. A Bíblia nos exorta, irmãos, a prática do amor verdadeiro, o amor não fingido. Você não gostar de mim e você falar para mim, isso é uma prática de amor? É. Você está sendo sincero. Você chegar, ó pastor, não gostei disso que o senhor fez, assim, 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 eu fiquei triste. Isso é a prática do amor sincero. E Deus se agrada disso, irmão. Agora, Deus não se agrada de você, ô pastor, o senhor é uma bênção na minha vida. Aí amanhã você vai visitar. Mulher, tu viu aquilo que o pastor fez? Misericórdia, o nosso pastor também, hein? A Bíblia sempre vai nos exortar, irmãos, a prática do amor sincero. E todo verdadeiro cristão, quando você vê um irmão falando de outro, se afaste dele. Aquele irmão que liga para você, ó, eu vou te contar uma coisa, mulher, mas fica só entre nós dois, é um segredo. Se é segredo, porque não fica só para você. Aqueles irmãos que se aproximam assim, ei, você está sabendo? Cuidado que vem fofoca por aí. Irmãos, todo verdadeiro cristão, ele pratica o amor verdadeiro. E isso é dever como prática da virtude cristã, o amor seja não fingido. Aborrecer o mal e praticar o bem é algo que o coração de todo verdadeiro cristão deseja. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sedes fervorosos no espírito. Aleluia! Glória a Deus. Todo crente, irmão, todo verdadeiro crente, ele precisa sentir o fogo ardendo no seu coração, na sua alma. Ele precisa ter fervor no seu espírito, porque é esse fervor que nos faz trilhar o caminho do sobrenatural, para conquistarmos aquilo que não é natural, mas conquistarmos o sobrenatural diante do nosso Deus. O apóstolo, ele vai nos exortando que devemos tratar com honra os nossos irmãos, desejarmos sermos cuidadosos uns para com os outros, até que ele chegue e vai dizer, seja também fervoroso no espírito. Você precisa ter um pouquinho de fogo ardendo aí na sua alma, aquele fogo, irmão, que nos certifica que é a presença de Deus conosco, aquele fogo que os dois discípulos sentiram quando eles estavam caminhando no caminho de Emaús, e Jesus apareceu no meio deles. E quando eles convidaram Jesus para entrar, Jesus disse não, porque já se faz tarde. Jesus desapareceu do meio deles. Eles abriram seus olhos e realmente se deram conta que era Jesus, era o Senhor que estava no meio deles. Mas ele diz algo muito interessante. Ele diz, porventura o nosso coração não ardia quando ele nos falava?
Ali era o fogo do fervor da presença de Deus. É este fogo fervoroso que precisa estar na nossa alma. Aleluia! É este fogo, querido, que nos faz muitas vezes desligar a TV, desligar o celular, nos desapegar de qualquer coisa para irmos à presença de Deus em oração. É este fogo pela presença de Deus que nos traz aqui. É esse fervor do amor de Deus que queima dentro de nós, que nos traz aqui, irmão. Todo verdadeiro cristão, ele é fervoroso. Não estou dizendo que é preciso você andar gritando, pulando por aí como alguns fazem. Não, eu estou dizendo que você precisa ter o seu coração ardendo em chamas pela presença do Senhor nosso Deus. Paulo, ele diz, sede fervoroso. Ele diz, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, partilhai com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade. Aleluia, aleluia. Veja aqui, irmãos, que essas são as virtudes do cristianismo que precisa estar impregnada na nossa vida como verdadeiros cristãos. Se um irmão nos chega necessitado de algo e a gente diz que vai orar por ele e faz uma oração bonita, mas despede de mãos vazias, aonde está o nosso amor cristão? O apóstolo Paulo disse, compadeça pela necessidade dos outros. O cristão, ele compadece o seu coração, divide o pouco que tem, porque o seu coração exala a prática das virtudes cristãs. Vou concluir dizendo a você que a Bíblia também diz que nós temos deveres com o mundo que estamos vivendo. E isso se dá, irmão, mediante o pagamento do mal com o bem. Esse é o nosso dever. O mundo nos procura nos fazer mal em todos os instantes da nossa vida, mas não devemos revidar o mal que o mundo nos deseja com a mesma prática do mal. Paulo, ele vai dizer assim no versículo 15: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhes de comer. Se tiver sede, dá-lhes de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Oh, irmãos, só um cristão verdadeiro pode fazer isso, irmão. Como é difícil a gente fazer o bem a quem faz o mal para nós. Jesus aqui, ele está dizendo, se o seu inimigo tiver fome, dê de comer a ele. O ditado que o mundo tem aí, irmão, é: eu não vou engordar a cobra para depois ela me morder. Esse ditado não pode fazer parte das nossas vidas, porque isso é contrário ao que a Bíblia diz. A Bíblia diz: amai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Se o teu inimigo tiver fome, dê-lhes de comer. Se tiver sede, dê-lhes água para beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Louvado seja o nome de Jesus. Ainda em relação ao mundo, nós temos deveres para com o mundo mediante o exercício da nossa simpatia e da nossa boa vontade. O que é que Paulo vai dizer? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Se for possível, quanto depender de você, tenha paz com todos os homens. Aleluia.
Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos encerrar esta noite orando mais uma vez ao nosso Senhor, dando a Ele graças por esta oportunidade de estarmos aqui e podermos falar com nosso Deus. Que esta palavra possa estar em nossa alma, em nosso coração nesta noite. Ó Deus, amado e querido Pai, aqui estamos nós, Senhor, os teus servos, diante da tua presença, a tua igreja, ó Senhor, reunida neste lugar, ó Deus, banhada, Senhor, exortada, coberta pela tua santa e poderosa palavra, Senhor. Deus, nós temos entendido, Senhor, nesta noite, pelo teu Espírito Santo, ó Deus, nos exortando e nos ensinando, Senhor, pela tua santa palavra, sobre os deveres que temos como cristãos, Senhor, em relação a Deus, em relação a nós mesmos, em relação a este mundo e aos nossos irmãos. Senhor da glória, nos enche da tua graça, enche o teu povo, Senhor, com graça santa do Espírito Santo, ó Deus, com luz poderosa do Senhor, ó Deus querido, para que sejamos revestidos, Senhor da glória, não só, meu Deus, do conhecimento, ó Deus, mas das virtudes, ó Deus, da unção, da graça, ó Pai, que nos transforma para sermos pessoas melhores, cristãos melhores, Senhor, que transforma a nós mesmos, a nossa volta e o mundo que pertencemos, Senhor. Ó Deus, de toda honra e de toda glória, graças te dou, Senhor, por este culto, por cada pessoa, Senhor, que aqui veio esta noite, te pedindo, ó Deus da glória, que o Senhor nos traga, ó Deus, no próximo domingo a este lugar, Senhor da glória, coberto debaixo das tuas mãos, Senhor, ó Deus, e que a santa e a poderosa presença do teu Espírito, ó Deus, permeie, inunde e encha, Senhor, este lugar para a glória do teu santo nome. Agora, meu Deus, leva o teu povo, a tua igreja em paz e em segurança, e que o teu Espírito Santo, Senhor, repouse sobre as suas vidas, sobre a sua casa, sobre os seus familiares, e que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam suas e da sua família, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Que Deus os abençoe. Vão em paz em Cristo Jesus. E domingo estaremos aqui de volta, se assim o nosso Deus nos permitir. Vão em paz. A paz.